Fala galera, quero desejar a todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas hoje é um dia muito especial. Estamos iniciando o nosso programa Conexão Cast, nos conectando com você. Estou aqui com os meus amigos, parceiros deste programa. Ao meu lado direito, a nossa querida Suelen. Aqui na minha frente está o Eberson. Ó, esse nome é exclusivo, é o único. Eberton, mais conhecido como Gulu, e o Jonas Farati. Nós estamos aqui para apresentar para você essa novidade que está chegando na nossa região, né? O Conexão Cast. Então, eu quero já pedir a todos os amigos, começa a se inscrever em nosso canal do YouTube. Nós temos também, né, o nosso canal do Instagram, Conexão Cast _ oficial. Segue lá a nossa página e fique por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal do Conexão Cast. Eu quero passar a palavra à Sueli para ela se apresentar, né, para ela falar um pouquinho da história dela, e depois nós vamos ouvir aí o Jonas, o Gulu, e eu também vou me apresentar, mas eu quero passar para a Sueli porque ela é a dama, né? Então, né, ela é a única aqui entre as mulheres aqui da mesa, então nós vamos ouvir a Sueli aí falando um pouquinho da sua história. Oi, galera. Eu tô aqui para falar com vocês, apresentar o Conexão Feminina. Dentro do Conexão Cast, nós vamos ter vários nichos. E eu estarei apresentando para vocês o Conexão Feminina, onde vamos estar trazendo mulheres com histórias e testemunhos que irá edificar a nossa vida. Então, assim, não perca, vai ser maravilhoso. E vamos falar sobre chamado, maternidade, né? Nossa correria do dia a dia. Como mãe, né, para estar aqui hoje, eu tive que deixar toda a casa preparada, os filhos no jeito, organizar. Tive que organizar o cabelo tudo. Dela, a roupa, fez tudo, né? Aí eles queriam colocar um fone. Como que coloca fone num cabelo desse, gente? Não tem como. Passou no salão antes, acordou 5 horas da manhã. A mãe, quando tem que fazer alguma coisa, ela tem que acordar 5 horas da manhã, organizar material, almoço, filho, organizar tudo, e a gente vai estar trazendo um pouco disso para o nosso podcast, né? Na Conexão Feminina. Então, a gente vai estar trabalhando muito sobre maternidade, sobre a realidade da mulher, sobre a realidade da mulher evangélica nos tempos atuais. Então, vamos estar falando muito sobre isso e com a palavra para edificar o coração de vocês, meninas. Então, Sueli, eu sei que o seu nicho é mais na questão feminina, né, de mulheres, trazer histórias, né, para edificar as mulheres que vai nos acompanhar, mas você hoje, como dividir, né, a questão de esposa, de mãe, de serva de Deus? Eu sei que você é líder dos jovens lá da Metodista Wesleyana, lá da Piteira. Um abraço aí à galera da Piteira, né, que tá aí com a gente aí. Como é essa 1000 tarefas que você faz, né? Benício, Antonella, atender o Bruno, né, que é o nosso amigo vereador da cidade, aquelas correrias dele de Câmara Municipal, de serviço comunitário, e você aí no meio, tendo que equilibrar todas essas coisas. Pregadora da palavra, liderança de jovens. E aí, fala um pouquinho como que você consegue gerenciar a sua agenda. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. É doideira, mas a gente consegue, porque eu tava falando isso com o Bruno em casa, né, e até com algumas amigas, e eu falo assim, gente, por mais que o homem seja a cabeça, nós somos o pescoço que vai direcionar essa cabeça para, né, para onde deve ir. Mas, assim, você, a partir do momento que você tem uma casa, filho, esposo, fora os seus afazeres fora de casa, você tem que conseguir dar conta de tudo, mas, assim, é a correria. Deixa a criança na escola, faz o que tem que fazer, volta, pega, vai. Tem dia que eu pego as crianças da escola e já vou direto para a igreja. Coloco uma roupa dentro do carro e falo, Bruno, tô indo para a igreja, você me encontra lá. E lá na igreja eu troco a roupa das crianças, né? E o Bruno, nós estamos como diretor distrital de jovens, né, da Wesleyana em Barra Mansa. E temos atuado muito na nossa igreja local em Piteiras, dando força para os jovens lá, para os outros ministérios. E assim,
é gratificante, né? Fazer a obra do Senhor. Eu acho que isso não seria um peso para nós, né? Isso é uma coisa que a gente faz com o coração aberto e prazeroso. E mesmo assim, nessa correria toda, ainda você tem um tempinho para o seu esposo, né? Porque, tem que ter, né, gente? Né, uma dica aí, né, para as mulheres. Tem às vezes, que ter, porque a mulher sabe, correria, ela tem né? que edificar, né? E outra coisa, não só para o esposo, tá? A gente tem que cuidar de nós. Não, eu também. ia falar isso daí, eu ia falar Viu? isso. Porque nessas 1000 tarefas que você tem, você ainda tira um tempinho para poder ir na academia, cuidar da sua saúde. Minha tem uma meta frase desse que é ano. interessante, né, galera? Quem quer dá um jeito. Quem aí. não quer dá uma desculpa. É isso aí. Né? Então, querendo ou não, 24 horas fazer isso tudo, ainda ter esse tempo de qualidade, você tem que dar um jeitinho de organizar a sua agenda, né? Como aqui eu conheço a esposa, né, de vocês, do Não, Gustavo, e o Jonas? do Gulu. E a esposa do Jonas? Vai casar ou não vai, A gente Varão? vai entrar nesse assunto depois, Daqui a né, pouquinho. gente? Ei, Em vai nome sair o de casamento? Jesus. Vai, em nome de Jesus. Vamos Ano fazer- 2025 vai sair. Em nome Aí, ó. de Jesus. Anota aí, ó. Ó, Tá gravado. Tá gravado, Tá hein? gra- Tá gravado. é Tá ao isso. vivo, Aí, hein? Tá ó. ao vivo. Miriam, ó, o seu pastor tá aqui, hein, Aí, Miriam? Eu tô diante do Jonas, hein, ó. É. Tá ao vivo, hein? 2025 é o ano do o sobrenatural. E ele vai fazer o casamento ainda, ó. E a gente vai levar vocês para acompanhar isso, se Deus quiser, esse Em nome de milagre do Jesus. Senhor. Vai. Mas... Rapaz, Não, agora ele vai ter que casar. que Mas, cumprir. como eu tava falando, eu conheço as esposas, né? A Gi, a Carol, né? A esposa do Gustavo, a esposa do Gulu. E assim, gente, não é só eu. As meninas de trabalha fora. Tem que chegar em casa, tem que dar conta de 2 crianças. Do Gulu, de casa. Carol não trabalha, mas tem o Matias, bebezinho, o Miguel, que começou a estudar agora, bebê também. Cuidar de casa e igreja. Porque muita assim, o Gustavo é pastor, mas a Carol tá ali junto também. Isso daí, Entendeu? Pega firminho com ele. E assim, nós mulheres, ó, não somos sexo frágil, não. Nós Isso daí. temos a força, Não, tá? e biblicamente, né, o perfil feminino, o perfil da mulher fez uma grande diferença na história bíblica, né? A gente vê Deus usando várias mulheres, até mesmo como baluartes, como instrumentos para poder levantar homens. Você vê, Joquebede foi fundamental na história de Moisés. Né? A gente vê Débora, uma grande juíza, entre outras mulheres, mas eu vou deixar esse assunto para você, senão eu vou começar a pregar aqui, gente. Eita. Tá, vou Aí, começar ó. a pregar. E em breve eu vou estar aqui dando notícia para vocês sobre... Gente, eu vou falar das esposas dos meus amigos. Receba, em nome de Jesus. Vou estar aqui falando sobre a Miriam um pouco, tá, gente? Aí, ó. E quando sair o casamento, eu vou trazer a irmã para contar esse testemunho aqui no podcast. Eu acho que ela tá orando e jejuando. Miriam, Eu acho que ela tá em propósito. sua bênção vai chegar, irmã, Aí, em ó. nome de Jesus. Né? Pra gente entrar nesse assunto aqui de forma É, aleatória, meu Deus. foi É direcionado pelo Oh, Espírito, aleluia. varão. Tem algo aqui, Tem uma voz tem aí, um ó. mistério em nosso meio. Fica nervoso, Gente, não. olha, eu sei que alguns já me conhecem, mas eu quero me apresentar também, depois eu vou passar pros meninos, né? Eu sou o Gustavo, né? Vou deixar o meu título depois. Casado com a Carol, tem 2 filhos, a Sueli já falou aqui um pouquinho, né? O Miguel, meu primogênito, o Matias, né? No decorrer do podcast aí, nós vamos conversar sobre o assunto bíblico, né? O nosso canal no Conexão Cast é o Conexão Bíblica. Nós vamos trazer debates, assuntos teológicos, vou trazer amigos aqui da região para trazer uma palavra ao seu coração. Então, já fica ligado aí nessa novidade. Dentro do Conexão Cast, nós teremos um nicho só de mulheres, que é o Conexão Feminina, direcionado aí pela Sueli, e nós teremos o Conexão Bíblica, direcionado por mim, e depois nós vamos ter mais uma novidade aí com os meninos vão estar falando sobre o programa deles. Só que fica ligado. Então, dentro do Conexão Cast, você vai ficar ligado a assuntos diversos e você vai se conectar com aquilo que está acontecendo na nossa cidade, na nossa região e na nossa nação, tá? Então fica ligado com a gente. Conexão Bíblica vai trazer mensagens de Deus para o seu coração, debates teológicos, tá? E debates polêmicos. Nós vamos falar aqui sobre É isso calvinismo,
calvinismo, arminianismo, nós vamos falar sobre pré, pós, diversos assuntos para enriquecer o seu conhecimento. Então fica ligado aí, eu sou o pastor Gustavo Medeiros, sou pastor hoje da Igreja Congregacional, casado com a Carol, tenho 2 filhos abençoados, vou contar um pouquinho mais da minha história no Conexão Bíblica, o que Deus fez na minha vida, e é isso daí, você precisa se conectar conosco. Então, mais uma vez, eu peço a todos vocês que estão nos assistindo, se inscreva em nosso canal, assine a notificação lá no sininho para você não perder. Toda semana tem vídeo novo subindo e os cortes vai ser jogado lá no Instagram. Então os cortes aí, o bake-off, o que está acontecendo nos bastidores, vai ser tudo jogado lá no Instagram. Então nos segue lá no Instagram também. Quero passar aí pro Gulu, que é o mais velho da mesa, né? É o mais velho. Não parece, né? Não parece. Perto do Jonas, perto do Jonas não parece. Ó, fica aí do ladinho do Jonas aí, mais perto aí, pra gente... Faz ele passar essa Olha lá, vergonha. olha, um tem 20 anos, o outro 22 tem 45. Olha só, eu acho que o Jonas tá trabalhando muito na Salomitar. Tá fazendo muito alto forno, é muito 0 hora. Chegou aqui toda amassada, acordou quase 11 horas da manhã, vindo do zerão. Só quem faz tudo É isso entende, daí. entendeu? Eu vou passar pro Gulu, ele vai contar um pouquinho da história dele, vai falar qual é a conexão aí, que ele vai estar junto com o Jonas aí, qual é o programa. Eu vou passar pros meninos falar um pouquinho. Vai lá, Gulu. Fala, rapaziada, ele chegou amassado e tá amassado, né? Ele não desamassou legal ainda não, mas ele vai chegar lá. Ô, gente, meu nome é Eberton Rodrigues, né? Claro, mais conhecido como Gulu, né? E é do jeito que eu gosto que me chamem, certo? É o Gulu, eu até prefiro o Gulu do que Eberton. Porque Eberton é Nome internacional. um nome único. Único. Era pra ser Everton, tem toda uma história por trás do contexto. Explica essa história aí, mano. Explica essa história aí. Essa história é pessoal demais. Entendeu? Mas aqui nós estamos aqui, né? São várias histórias, porque cada um vive uma história, cada um tem algo para contar, né? E a gente está aqui para falar de futebol, eu e o Jonas. Futebol é uma paixão, acho que não só nossa, uma paixão da grande maioria dos brasileiros, né? Eu vi o futebol desde garoto. O pessoal fala que o Brasil é o país do futebol. Do futebol, não, de uma certa forma é. Por mais que hoje em dia nós não estamos com os melhores, como estava antigamente. Achei que você ia vir com a camisa da seleção brasileira. Não, vim humilde de Chelsea hoje. A seleção está em crise. A seleção perdeu essa semana aí, na Libertadores, mas... Qual seleção? Flamenguista, Flamengo, né? Ainda bem que a luz, ó, Light, muito obrigado, tô vendo a galera aí reclamando da Light, mas eu quero te agradecer, tá? Aqui na Vila Maria teve 7 picos de energia na hora do jogo, pra mim foi bom, que na hora que eu abri a televisão tava lá 2-0. É muito secador junto. É muito secador. Então, nós vamos trazer pra vocês não só o futebol, Flamengo, Fluminense, Vasco, né? Botafogo. Trazer um pouco também do nosso futebol amador. Eu que já tenho um canal, né, que a gente vai nos campos de futebol de várzea, a gente grava ali os jogos, a gente põe os cortes no YouTube. A gente vai aprofundar isso também, até porque o futebol de várzea de Barra Mansa, ele teve abandonado durante muito tempo. Na gestão passada, do prefeito passado, ele teve uma reforma de alguns campos, né, exemplo, Boa Sorte, São Pedro, o campo do Vila Nova, dando a melhor qualidade para a rapaziada jogar um futebol com mais qualidade, né? Porque nós que não jogamos profissionalmente, que até muitas das vezes tiramos do bolso para jogar o futebol, a gente precisa também de uma qualidade melhor, de um gramado melhor, né? Às vezes muitos não têm condição nem de comprar uma chuteira boa para jogar, e a gente sabe dessa dificuldade. E quando eu fiz o Direto da Várzea, um dos meus pensamentos foi esse, de colocar para expor a dificuldade daqueles que amam realmente o futebol, não só pelo fato do dinheiro, não que quem ganhe não ame, certo? Mas que ama mesmo a ponto de até
abandonar aquilo que tem. Isso daí. E dar a aquilo galera, que tem e pra a galera jogar, né? que tá na pelada aí, eu joguei muita bola, né? Assim, futebol amador também, meu joelho tá arrebentado. Mas a gente vê a galera sai domingo de manhã, né? Pra jogar o seu futebol, trabalha a semana toda, Verdade. né? Aí tira aí um período do domingo para jogar uma bola, ou no sábado à tarde, né? É um momento de lazer deles, né? Isso aí, eu exatamente. ouço muito amigos falando, pô, é o único momento que eu tenho ali do meu hobby, do momento que eu perco o meu estresse, às vezes a gente se estressa, né? Estressa mais do que... Acho que é o que mais acontece no estresse. Você entra calmo, você é Agora, nervoso. ô Gulu, agora o pastor falar que já jogou Já joguei muita muito, bola. Não, muito, puxa os é vídeos muitas aí, vezes. Né? Muitas vezes, entendi. muitas tentativas, entendeu? entendi. Rapaz, é porque eu não frequento mais beirada de campo. Mas quando eu ia, a galera me dava chuteira pra jogar bola, Gulu. Joga aí, Bozó. Bozó da Vila Maria. As pessoas falam Bozó da Vila Maria, mas não é meu pai, não, pô. Sou eu. Tem a história. Aí, Tem o ó. meu pai, Eu me mas tem a arrependi minha de ter história botado também. esse fone no ouvido agora. Mas tá fala aí, bom, Gulu. tá bom. Não, eu acho que Ai, gente. brincadeiras à parte, mas eu acho que o futebol amador precisa ser mais valorizado, Com né? certeza. Até porque muitos jogadores saíram Da várzea, né? da vaga. Eu até estava vendo hoje um vídeo, o Bruno Henrique, que é jogador do Flamengo, aos 21 anos de idade, ele ainda não tinha se destacado em nada. Então, para você ver, tem muitos que estão aí, às vezes, esquecidos, que tem qualidade para estar, às vezes, no Não, grande eu clube, acho que- ajudando a si e até a própria Um família. A exemplo aqui questão da da- nossa região foi o Lelê, né? Jogador do Volta Redonda, Isso. que foi pro Fluminense e hoje tá lá no Ceará, foi apresentado. Questão também da internet também tem dado bastante ênfase, né? Com certeza. A visibilidade aumenta muito, né? Visibilidade. Sem Pega um dúvida. garoto jogando na várzea aí, estoura o vídeo no YouTube. E um dos nossos intuitos é exatamente isso, né? Trazer visibilidade Exatamente. às nossas garotadas aí de Barra Mansa, Volta Redonda, região, na área do esporte também, né, Jonas? E você, qual a sua história no futebol, Jonas? Como nasceu essa paixão? Rapaz, eu vou falar pra você que eu já nasci nesse meio. Meu pai, alguns conhecem, a maioria aqui de Barra Mansa, Jorge Farati, conhecido como J. Fará. Eu cresci com ele nesse ambiente de rádio, ele era tricolor fanático, eu apaixonei pelo Fluminense por causa dele. E eu tive muitas expectativas, muitas experiências, né? Já sei quem foi o culpado. Já sabe, né, Barão? É, Barão, você é honra, né, Barão? Você tricolor, né, Barão? Ele tinha um programa na rádio, programa esportivo, ele trabalhava com isso, narrava, transmitia os jogos. E eu ia com ele no Leão do Sul, Raulinho de Oliveira. Teve uma época, eu acho que era em 2015, se eu não me engano. Eu entrevistava os jogadores igual você faz também. E eu acho muito maneiro, eu cresci nesse ambiente. Depois do falecimento dele, eu perdi um pouco esse acesso da rádio. A última gravação que eu Quando fiz, seu pai faleceu, você tinha quantos anos? eu tinha 13 anos de idade. 3 anos. Pra você foi um choque, não Foi um choque, foi um... Tem nem palavras, né, nem explicação, porque você crescer naquele ambiente, acostumar com aquele ambiente, e do nada você vê, no instalar de dedos, tudo se desmoronar, e pela minha idade também eu não consegui ficar na rádio, porque ele que respondia por mim. Então foi um momento difícil. Hoje a rádio ela acabou meio que perdendo sua força, né? Muitos podcasts foram criados, então isso me atrapalhou também ter um acesso. E a minha última gravação foi acerca dos esportes, que eu cobria Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. E hoje estou retornando e eu gostei muito desse tema, né? Da gente falar de futebol, porque eu gosto muito. E não tem aquele lado só de Fluminense. Eu acompanho todos os jogos, futebol europeu, futebol aqui da região. E eu percebo que o futebol, ele muda pessoas, muda vidas, né? Tem pessoas que hoje a vida está mudada por causa desse esporte, né? E é igual o pastor falou, o Gustavo, né? Gustavo falou. Nossa, continua sendo seu pastor, brincadeira. Vai lá. É igual o Gustavo falou, as pessoas hoje, né, no decorrer do seu dia a dia, quer encontrar uma paz, quer encontrar um lazer. Tem gente que não consegue, quer tirar pelo menos uma sexta-feira, um sábado, para ter esse momento, né? É claro que... E o que o Gulu falou, não te cortando, mas a questão das reformas do campo também foi muito importante. Com certeza, Porque, sem por dúvida. exemplo, o campo da Boa Sorte tem refletores. Tem. Na época que a gente jogava bola, era só durante o dia. Não tinha como jogar bola à noite. A gente jogava futebol na rua, né? Esfolava o tampão do dedo jogando bola. Mas hoje, agora, com essas reformas do campo, tem uma galera que tá pelando lá no Vila Nova toda noite, e isso também tem ajudado muito, porque durante a semana a galera trabalha o dia todo, às vezes final de semana não consegue, porque tem as esposas, né? Tem as esposas, Graças a fala, Deus. não, final de semana eu não quero que você joga bola, não. A galera que joga futebol e que é casado sabe o que eu tô falando, tá? Mas Que eu as já meninas- passei por isso. E o Eu já Siga passei para mais por isso. dicas. Interessante Me siga aqui. para mais dicas. E agora dá pra jogar à noite, né, Gulu? Boa Mas, sorte. e olha só,
Não é cortando vocês não, Jonas, rapidinho. Mas pelo que a gente está acompanhando, né? Pelo menos que eu acompanho lá na Boa Sorte, que não é a maioria garotada, não. Tem a galera Não, com certeza, casada, né? veterana. Igual o time do Paradão. Tá todo vapor toda semana, sem falhar lá. O fato dos refletores, principalmente, que deu a possibilidade de jogar à noite, abriu muito espaço para você poder na sua agenda, porque quem é pai, quem é esposo, claro que tem o momento do trabalho, mas você vai ter que ter o momento da família. Então tem mais tempo para você, né, se planejar para que naquele dia dá para mim jogar. E até no meu caso, né, questões de igreja, compromisso de igreja, às vezes domingo a gente fica agarrado, não consegue jogar um futebol, que na maioria é no domingo, né? Maioria no domingo. Hoje à noite possibilita também a gente jogar uma bola, a galera que tá assistindo aí, né, com os campos sendo reformados na região, igual Boa Sorte, já tá a nível top. Foi o primeiro, né? Já tá funcionando. Vila Nova também. São Pedro daqui a pouquinho já vai inaugurar, né? São Pedro já tá vindo outras reformas que eu já vou deixar para vocês falar que é a área de vocês, né? Então, sem contar, o esporte e o lazer, ele não é bom só nesse aspecto. Mais perto. O esporte ele tira muitas crianças de drogas, por exemplo, muito adolescente do meio das drogas. Então, o esporte ele tem que fazer parte da cultura de todas as cidades desde a base. E não só o futebol, né? O Isso, esporte em geral. Com certeza, o esporte em geral, porque o esporte ele afasta as pessoas de vícios, independente de qual seja, bebida, cigarro, drogas. Por quê? Porque um atleta ele tem que ser muito bem condicionado fisicamente. E se ele for bem condicionado fisicamente, ele vai logo se afastar disso. Então, nada mais... Como a escola é importante, como a igreja é muito importante, o esporte também, ele agrega essa parte. Então, assim, deixa eu te fazer uma pergunta, que esse assunto é interessante. Eu cresci jogando bola, meu pai me levava na beirada de campo, cresci, joguei no Sideirantim, depois fui pro Volta Redonda, depois pelei no EFA, joguei aí alguns times. Na minha época de escolinha, tinha o Copa Cidade, né, o campeonato da cidade, aí tinha o Independente, que era do Boa Sorte, que era um time bom, tinha o EFA Madureira, tinha um Sideirantim, tinha um Barra Mansa, tinha um Goiabal, o Vila Nova, que era o Votorantim, tinha o São Pedro, tinha vários times assim bom, e o campeonato tinha um apoio, né, um apoio da prefeitura, era bem organizado. Eu tô um pouco distante, ausente das questões de futebol, até porque se eu for na beirada de campo, eu tenho vontade de jogar, e eu não consigo jogar mais por causa do joelho. Então, acabei me afastando um pouco. Mas como é que tá funcionando hoje as escolinhas de amadores aqui da cidade? Tem escolinhas que dá treino, porque na minha época tinha, né? Eu chegava do colégio e ia pro Sideirantim. Agora, né, virou lá pátio de obras lá da Celomital, mas na época tinha o Sideirantim ali em Saudade. Aí tinha as outras escolinhas que funcionavam também. Hoje ainda existe o treino para as garotadas aí, os meninos, chegar do colégio e treinar. Como é que tá funcionando hoje? Você que tá acompanhando melhor. Tem muito projeto, né? Inclusive até o Bruno, meu esposo da Suelen, lá na Piteira, tem um projeto lá da rapaziada da Piteira e tem muito para criança. E os campeonatos continuam. No caso, até tive na final da Copa Cidade, Primavera e Coringa com Coringa. Mas é molecadinha? Campeão. Não. Aí já amador. Amador. Mas as escolinhas, praticamente todo bairro tem uma escolinha. O São Luís tem uma escolinha, Boa Sorte, Piteira tem uma escolinha, tem muito campeonato de criança, principalmente futsal. O futsal para criança ele é muito melhor, até pelo espaço também, né? Porque um campo é muito grande para você colocar criança pequena de 8 Mas anos. ainda tem as escolinhas funcionando? Ainda funciona, com certeza. Ainda tem. Não, acho que na nossa época acho que tinha mais. Tinha mais, não tinha? Principalmente na minha época, tinha muito. Praticamente todo campo tinha uma escolinha. Hoje em dia já não é tanto, mas o futsal praticamente todo bairro tem. Mas ainda tem investimento para as escolinhas hoje? Assim, um apoio? Porque eu lembro que na minha época tinha bastante apoio, tanto na questão política quanto também dos pais, né? Tinha a mensalidade que os pais ajudavam, né? Então tinha bastante apoio mesmo, isso dava uma força até para os treinadores, né? Então eu acho que falta também essa questão dos pais olharem o esporte com essa visão de cuidado, né? E resgatar essa essência, porque eu me lembro que na minha época saiu alguns jogadores
Eu treinei no EFA, né? O Allan Kardec era uma categoria acima da minha. Pô, hoje ele jogou no Vasco, São Paulo, chegou a jogar no Palmeiras também, né? Foi pra fora do país aí, jogou até na seleção brasileira, treinou junto com a gente aqui em Barra Mansa, pô, Allan Kardec. Outros também jogadores, igual aquele menino, o Igor, que saiu lá de São Pedro, né? Que saiu da escolinha também, né? Então, tem bastante jogador que é revelado em escolinha, né? Da várzea é isso. Porque a várzea dá a oportunidade que o Brasil, ele sempre foi campeão através do talento. Hoje em dia, eles tentam colocar o futebol europeu no Brasil. Questão tática, né? Todo mundo defender. Isso nunca foi o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, se nós pegarmos todos os títulos da seleção brasileira, foi tudo na criatividade. O brasileiro, ele é diferente naquilo que ele tem como essência, que é a criatividade do brasileiro. E a várzea, como hoje em dia não estava tanto difundida como era antigamente, fez acabar um pouco com isso. Por quê? Porque a gente faz jogadores engessados. O jogador brasileiro, eles criam um jogador brasileiro como se fosse jogador europeu. A prova é que hoje nós não temos mais meias no Brasil. O último meia que o Brasil criou foi o Ganso. Isso. Que já está praticamente no final de carreira. Pra você ver também, lateral também, direito também. No Brasil é muito... A gente tinha os melhores, né? Tinha, na época de Maicon, Daniel Alves. Hoje em dia, você olha... Cafu, isso. Não, você vai mais para trás, Jorginho. Hoje você olha... Branco, do esquerdo, Marcelo. Hoje você vai no mercado... Hoje você vai no mercado brasileiro, você não encontra um lateral esquerdo, um lateral direito, e muitos times sofrem por causa disso, entendeu? Mas, ó, eu acho que, falando aí de seleção brasileira, o Brasil tá perdendo muito num camisa 9, né? Precisa ter um cara matador ali na grande área, né? O melhor nosso hoje, que seria o Pedro. Se você comparar o Pedro... É o clubismo. Não, mas saiu do Fluminense, pô. Lógico. Tá bom, se você comparar ele com o Romário, Careca, Fenômeno, é muito abaixo. Né? A prova que realmente o futebol brasileiro ele teve uma queda de qualidade muito grande. Se você pegar as seleções igual 2002, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno. Aí você vê um banco de reserva. Adriano no banco, Denilson. Você vê que a qualidade era muito maior do que é hoje. Então o futebol ele vem perdendo. Até pro Dorival ficar ruim, né? Olha pra trás, quem que eu vou colocar pra entrar pra jogar? Já bem, o Dorival já nem tá lá. O Dorival já foi, já. Aí eu acho que... legal. Tô sabendo de nada, senhor. Tá estudando muita Bíblia aí. Cada um na sua. Cada um na sua. Não, mas foi recentemente agora. Foi recentemente. É coisa recente. Tanto que não tem outra ainda. Estão à procura. E a pergunta que todo mundo faz é por que o jogador que está na seleção rende mais num time europeu e chega na seleção ele não rende. Como o caso do Vinícius Júnior, que está muito abaixo hoje. Rafinha também, Rafinha, né? Tem muitos jogadores aí que rendem no Real Madrid, no Barcelona, dando show, cara. Dando show, pô. Esse jogo do Barcelona agora aí ganharam de 4, né? 4, Rafinha destruiu, pô. Aí chega na seleção brasileira, parece que não vai, né? Assim, eu penso que a qualidade dos parceiros, de quem joga do seu lado. Porque até no futebol, na nossa peladinha cotidiana, quando você joga com alguém que tem uma qualidade melhor, a tendência é você jogar mais fácil. Até no entrosamento também, né? Os caras já sabem. Cotidiano, todo dia, né? Treinando todo dia. Mas eu vejo também que os nossos treinadores hoje em dia também são muito fracos. Se você pegar os grandes treinadores do mundo, não tem nenhum brasileiro. Não tem. Grande treinador do mundo. Pra você ver que a cogitação é trazer um cara de fora para ser técnico da seleção brasileira, um estrangeiro, no caso. Pra você ver que a gente sofre. Futebol tem muito assunto pra gente falar, né? Então, futebol, galera, já fica ligado que é esse papo aí que nós vamos ter no Conexão Cast. Nós vamos ter a Conexão Bíblica, falando de coisas espirituais, assuntos concernentes, né, a textos bíblicos, assuntos teológicos. Nós teremos a Conexão Feminina, junto com a Sueli aí, trazendo mulheres, entrevistando mulheres, falando da história de mulheres, contando, né, experiências de mulheres, né, tendo um bate-papo aí voltado às mulheres, e também já tá na cara, né? Não tem nem o que falar, né? Nós teremos aí o Conexão Esportiva, sendo direcionado aí, que vai render, né? Direcionado aí pro Fla-Flu, Gulu, flamenguista, Jonas, tricolor. Eu sou de uma casa tricolor, só que
Tem gente Aí, ó. que tem Aí, inteligência. pulou o muro, né? Pulou o muro, O né? muro tá baixo, né? É, aí, Tem ó. gente que tem E inteligência. eu ó. pro Esmaltino aí, ó. Ó, o Vascaíno, Fechou. caiu. Fechou a mesa. E a Sueli Botafogo. Ai. Sou não. Ué, Tá Sueli, doido? você Não, falou sou que era flamenguista. botafoguense. Poxa, O que tá Flamenguista, tá acontecendo, doido? Sueli? Não, tamo junto, Gulu. Que Aí, isso? ó. Que isso, gente. Eu, hein? Deixa no Então vácuo. tá Vai, faltando, vai. tá faltando um botafoguense Tá pra faltando, tá fechar difícil, aí tá difícil. os 4 grandes aí do Não. Rio, né? Tá faltando nada. Tá ótimo. deixa abaixo. Esse daí. Então, Jonas, falando do esporte, eu vou te fazer uma pergunta aí. Eu quero o seu palpite, hein? Uma enquete, gente. Ó, já Uma vamos enquete lançar aí. uma enquete essa semana, porque essa semana é semana de Champions League, né? Isso. Uma semana e uma enquete para o nosso Instagram. Depois você deixa o seu voto lá. Quem vai ganhar? O Arsenal tá na frente aí, 3-0, 3-0. né? Aí tá Pra acompanhando, ó. tornar Aí, aí, né, o campeonato europeu, né, Champions League eu costumo acompanhar. O Real Madrid já teve algumas viradas inéditas, ainda mais no Bernabéu, né, na sua casa. A gente vê a virada top do Real Madrid contra a Juventus na época do Cristiano Ronaldo, que ele faz jogo aquele de golaço bike. de bicicleta. Teve a virada contra o Manchester City, Aquela foi a época né, que também. o Rodrigo também estourou. E agora, será que o Real Madrid consegue virar esse placar de 3-0 em cima do Arsenal? Dá o seu palpite e você vai dar o seu voto. E nós vamos jogar a enquete lá no Instagram. Cara, Aí. eu vou ser sincero pra vocês, né? Todo jogo do Real Madrid no jogo da volta eu desconfiei, porque era diferenças talvez absurdas, né? 2-0, ainda mais um jogo de mata-mata. Só que esse eu acho que não passa. Esse aí, pelo futebol que o Arsenal apresentou no primeiro jogo, 3-0, é uma diferença muito gritante também, né? Um gol do Arsenal já prejudica o Real Madrid, mas, né, o pessoal fala que o Real Madrid tem um pacto na Champions, vamos ver se esse pacto louco. funciona. Mas, na minha opinião, eu acho que o Arsenal passa. O Arsenal passa. Passa. E aí, Gulu, dos 4 grandes ali, que tá nas quartas, né? É 8, né? Que tá jogando, né? Quem você acha que é favorito pro título da Champions? Hoje eu vou ser clubista mesmo. Visca Barça, eu sou Barcelona. Desde a época do Romário no Barça. Me apaixonei pelo Barça, meu segundo time. Eu torço pro Barça, eu comemoro como se fosse o gol do Flamengo. Pô, mas nós somos diferentes mesmo. né? Graças a nós Deus, só somos o parceiro bíblico, né, mano? Que não tem nada em Nós comum. temos o mesmo espírito Não tem nada em na comum. teologia, na visão bíblica, mas, pô, de futebol você é totalmente oposto. Rapaz, Flamenguista Deus é- vascaíno. Deus é bom, Deus é Barcelona, Real Madrid, pelo amor de Deus. Mas eu tenho mais título que você, então aqui no Real É o maior Madrid eu da tô bem. Espanha. Lá É. fora, pelo menos, tem mais. É. Aqui, meu irmão, Aqui o negócio tá tá ruim. longe. Mas aí, você acha que o Barça vai ser Então, o favorito eu aí? acho o Barça É o favorito favorito, pelo sim. que está jogando. Mas o Real Madrid, como o Jonas falou na Champions, nunca dá para duvidar do Real. Nunca dá. O time do Arsenal, o que o time do Arsenal joga, para mim ele tem plenas condições de passar. Mas eu não consigo cravar, o Arsenal vai passar. Pelo contrário, eu ainda acredito que tem chance Do Real do virar Madrid esse jogo. virar o jogo. Porque a gente vê o Real Madrid na Champions, ele faz coisas que a gente... Absurdo, é coisa absurdo. A gente vê o Real virar com 2 gols no finalzinho, assim, quando todo mundo já tá entregando. É já isso acha aí. que... Doideira, né? É coisa inexplicável. Mas assim, eu acho que um time também que pode despontar, que tá vindo bem, que vocês não falaram aí, é o PSG. Eu ia falar dele também. O PSG tá com... Dembélé tá jogando muito. Perdeu aquele estrelismo, né, do Mbappé. trio e tal, e tá bem fechadinho ali. Os caras tão mordendo pela beirada, hein? Pra mim é PSG e Barcelona que é o favorito aí. Eu O não- Barcelona tá bem, tá É, eu ali, não- tá bem fechado eu não também. acredito no Aquele PSG menino de 17 campeão. anos tá Campeão, não. destruindo, né? Aquele O Yamal. Yamal, né? Yamal. Pô, aquele menino é muita Ele e o bola. Rafinha, pra mim, no momento, é os 2 melhores do mundo no momento. Eles jogam, o entrosamento dos dois é fora de série. E Joga muito. Vindo do PSG, eu não acredito. No Não? PSG, não acredito. Você acha que é tipo Eu acho que- pipoqueiro? Eu acho que ainda a camisa ainda é muito fraca ainda pra... É, mas se falar de camisa, vai dar o Real, pô. Não, Você é viu lá por isso que eu o falei. Vinícius Júnior beijando? Não dá pra duvidar do Real Madrid, né? É o que eu falei, não dá. O Real Madrid lá na Champions é o Flamengo no Campeonato Carioca. Aí, não, aí você forçou, Aí cara. forçou a Aí barra, você né? forçou. Ó. Não, vocês estão falando muito, já Não. começou a falar Não, besteira aqui. então eu Vamos vou ouvir a confirmar. Sueli aqui, Aí, ó, porque você começou a eu falar vou confirmar besteira. 25 títulos Não, parou. nesse século. 13 é do Flamengo, Não, gente. parou então. Tá bom. Deixa vocês falar esse o resto assunto do quando Fluminense. vocês for falar do futebol. aí. 13 do Flamengo, Tadinho. 5 Pô, do vocês estão me Fluminense, deixando 4 constrangido, do cara. Vasco e 3 do Botafogo. Pô, vocês estão me deixando 4 do constrangido, Botafogo, pô. 3 do Vasco. O último título que eu vi o Vasco ganhar, acho que foi em 2002, cara.
Olha só. O Vasco tem nem título de eleitor. O Vasco Pô, vocês estão me Nem deixando votar, constrangido. nem votar, Já nem estão votar. perdendo Aí, ó, os seguidores. vascaínos já estão indo embora Ó, da live. Já tá ó o caindo gigante da da live. colina aí. Tá Vascaíno, vindo ó, o forte. Vasco aqui, ó. Falsidade pura. Estão me deixando Banha, constrangido. gente. Ó, salve aí aos meus amigos vascaínos. Vamos lá, Su, fala um pouquinho mais do seu canal, porque já ouvimos Ai, muito esses gente, meninos falar besteira, eu ainda fico mais rindo. falar de Flamengo, pô, pelo amor de Não, Deus. não é besteira não, Gustavo. Você como pastor, você tem que saber lidar com isso. Entendeu? A gente tem conteúdo pra falar. Eles não têm, né, Gulu? Vai falar do Vasco o quê? É. Nós vamos falar Nós de estamos queda bem, aí. pô, nós estamos queda bem tem. na Ah, Sul-Americana. mas eu quero. tenho um testemunho pra contar de Vasco. Nós Aí, estamos ó. falando bem na Sul-Americana. ruim, né? faz- Jogando bem na Sul-Americana aí, nós Tá, estamos ué. indo Eu bem, tenho um pô. testemunho pra contar do Vasco. Ah, Brunão, aí, ó, falando besteira já. Coitado do meu Brunão. amigo Brunão, ó. Gabi, Contar pra você. segura essa, hein, Gabi. amiga, eu vou contar, tá? O testemunho. Brunão, da Boa Sorte, né? Ele, vascaíno doente, fez a filha deles até torcer pro Vasco. Você vai torcer? Não, melhor time, papai, que não sei o quê. Todo jogo do Vasco, o Vasco perde, a menina chora, fica inconsolável. Já pode contratar já um psicólogo, porque ela vai precisar. Vai precisar. Eu Infelizmente, viro não pra tem ele e falo, como. como que você deixa sua filha sofrer desse jeito, cara? Pequena Ó, daquele jeito, a menina cuidado, sofrendo. Torcida Não, do não, Vasco é grande, não hein? faz isso com o Matias e com o Miguel, não, tá? Já são Já, vascaínos já de bateu berço. no peito que é. O Miguel, eu ganhei uma Tem até camisa, ganhei uma camisa Sangue do Vasco, de Jesus tem de poder. um amigo aí, Jonas. Ó, valeu, obrigado, presenteei tá? ele ainda. Me deu uma camisa do Vasco, com o Presente nome de atrás, Miguel e Matias. Você acredita que o Miguel vai lá no guarda-roupa, pega a camisa, coloca a camisa, tem vídeo aí. Vascão, papai, Vascão. E Aí beija, você fala pra ele, ô meu filho, a vida Menino já é tá bom. tão sofrida pra você ficar andando com essa Ele blusa. é crente, né, cara? Crente tem que sofrer, pô. Crente que não Não. sofre não é crente. Não, mas aí já é demais, pelo amor de Deus. Falar nisso, gente, ó, nós vamos ter sorteios aí no nosso canal, hein? Conexão Cast, tá? Nós vamos aí Vascaínos, não sortear fiquem tristes não, tá? camisas Vai de futebol. ter Ó, sorteio pra participa vocês aí das também. nossas enquetes, tá? Que nós vamos sortear camisas de clube, nós vamos sortear bíblias, vai ter sorteios aí, tá? Então, fica ligado, segue a gente aí nas redes sociais, YouTube Conexão Cast e no Instagram Conexão Cast Oficial, tá? Que nós vamos soltar nossas enquetes e vai ter bastante sorteio aí para os ganhadores virem aqui no nosso canal, participar com a gente aí da gravação, tá bom? Sorteios ao vivo aí, então fica ligado, tá? Fica ligado que tá vindo muita novidade, muita Isso novidade. aí, pô. A Sueli já tem algumas convidadas aí para trazer, pessoas importantes aí Vai. da nossa cidade, né, Sueli? Vai Sua ser primeira maravilhoso. convidada aí vai bombar, né? Vai. Aí, ó. Vai Fala aí, ser fala aí. maravilhoso, Dá um tá? spoilerzinho, dá um spoilerzinho. Ai, Dá um gente, spoiler, não vou dar spoiler, não. Senão Dá- eu não vou parar de falar, aí não vai ser spoiler mais. Vai ser. Eu vou entregar o ouro. Dá um A spoiler. mulher tá. Eu vou falar um negócio pra você. Só uma coisa que ela fez: abriu mão da carreira em prol da obra do Senhor. É forte. Top, hein? Uma carreira consolidada aqui na região. Abriu mão pra fazer a obra de Deus. E assim, vou falar pra você. É muito Deus, porque não é fácil. A mulher independente, Profissional. Top. profissional, conhecida na região e abrir mão assim em prol da obra, eu vou falar pra você, não é qualquer um não, tá? É, E doideira, cara. mas é aquilo, né? Quando a gente tem o nosso coração voltado para as coisas de Deus, Deus direciona, a gente não faz nada assim aos olhos humanos, é loucura, mas só ela sabe o peso do chamado dela e daquilo que Deus chamou ela para fazer. Então, assim, é melhor você escolher obedecer e fazer a vontade do Senhor. É, mas assim, nesse cenário não é fácil, não. Não é tá? fácil, não. Porque. Ela olhando- vai estar aqui contando pra gente. Olhando em questões hoje da nossa Financeiras. cidade, assim, do Brasil, E assim, né? de como. Você Questões pensa assim, como vai, financeiras como que vai se sustentar? O que ela vai fazer? Não, se tiver filhos, Tem. Existe família, Pô, casamento tem. por trás. loucura. Tem filha. Hoje você não faz uma compra aí com menos de R$700, uma compra Boa, para né? manter uma casa assim legal, né? Então, para a pessoa abrir mão em prol da obra, né? É fazer igual Abraão fez, né?
sai da sua casa, do meio da sua parentela e vai para uma terra distante. O camarada abrir mão de tudo, sem saber para onde vai, sem saber o que vai encontrar no meio do caminho, é só caminhar pela fé mesmo. É isso aí. Né? Essa pessoa vai contar a história dela. E essas histórias, assim, que eu quero trazer para vocês, para edificar a fé de vocês. Porque, assim, a gente acha que só a gente passa a nossa luta ali dentro da nossa casa, mas com os testemunhos desse, a gente vê que tá todo mundo no mesmo barco, né? E uma história vai edificando a sua vida, daqui a pouco edifica a outra, daqui a pouco você tá aqui compartilhando, né, a sua história também para edificar a vida de outras mulheres. E assim, gente, vai ser maravilhoso, porque Deus tem ministrado isso. Eu postei no meu Instagram ontem, dando spoiler, né? E postei no Instagram falando sobre a novidade de estar aqui gravando esse programa com os meninos e tal. E eu falei o seguinte, a gente é tão pequeno, a gente não consegue mensurar o tamanho do nosso Deus. E aqui, nós 4, né, cada um com os nossos programas, mas assim, vivendo o mesmo sonho. Correto. Né? Vivendo o mesmo sonho, cada um, né, com o seu nicho, falando sobre o seu assunto, mas vivendo a mesma oportunidade. E assim, a gente está vivendo como os que sonham. Parece que isso daqui a gente nem acordou. A gente está sonhando ainda. Literalmente. E, assim, é tudo novo, né? E é tudo novo, gente. Aqui, né? Mas assim, a gente está trazendo para vocês a realidade. Né? Não tem nada montado. História, né, Su, não tem nada montado. Né? Por que Deus reuniu nós 4, cada um com a sua história? Se for ver o Lu, Jonas, Gustavo, eu, Deus, né, permitiu a gente viver, né? Viver a nossa vida, nos moldou, forjou o nosso caráter e hoje nós estamos aqui, nós 4, compartilhando do mesmo sonho. E assim, foram processos que precisamos passar, nós tivemos que passar e hoje nós estamos aqui, né, para compartilhar com vocês. E aí, Jonas, fala. Quem vai casar, gente? Segura nome de Jesus. Aí, o início, se você não assistiu o início, volta lá. No comecinho lá. No comecinho ele faz uma promessa. Miriam, vou pegar esse recorte e te mandar no WhatsApp. Ele vai casar, Miriam. 2025, o ano do sobrenatural. Tá ao vivo aqui gravado. Ele disse que vai sair o casamento. Ai, tô ficando nervoso. Eu não sei se ele tava dormindo ainda, porque ele chegou aqui com a cama nas costas. Cheguei mesmo. Todo amassado. Não sei se ele tava sonhando, dormindo. Viu mas como que faz falta uma esposa? A boca fala que o coração tá cheio. Ele falou. Que faz falta uma esposa? E a Bíblia diz lá em Provérbios que nós somos refém das nossas palavras. Então, falou, tá falado. Não tem como voltar atrás. Me ajuda aí, Gugu. Me ajuda aí, mano. Já era. Você quer que o Gugu faz o quê pra você? Me ajuda aí, mano. Você que entregou o ouro. Tem jeito. Gente, vamos aproveitar, né? O Gustavo tá fazendo perguntas aí pra gente, aí, pra conhecer o nosso projeto. Eu quero fazer uma pergunta pro pastor Gustavo, né? Não é polêmica, não. Ele falou que ia fazer isso. Não é polêmica, não. Vai ser um assunto, vai ser uma pergunta mais vai light. me perguntar se eu sou calvinista e arminiano. Não, jamais. Não, isso aí vai ser um spoiler. Nas outras vezes você fala. Mas eu acompanho o seu ministério já faz uns 3, 4 anos, né? Desde quando eu vim pra Cutiara. E querendo ou não, né? Igual a Sueli disse, todo mundo aqui tem uma história, né? Então, de uma forma resumida, a gente queria um pouco ouvir a sua história. E pra sua idade, né? Ele tem a cara de 40 anos já, né? Mas é uma pessoa nova. Vai colocar comparado eu e você ainda, eu tô bem, tá? Mas em relação a uma pessoa nova no ministério, né? Que eu acho que passou por muita coisa para chegar onde está hoje. E eu queria que você contasse pra gente como que é esse processo. Às vezes pessoas, né, mais velhas olharem para você e você talvez liderar pessoas mais velhas que você que já tem mais tempo de casa, mais tempo de igreja. Como que é esse sentimento que passa no seu coração? Pessoal, então vamos lá. Contando um pouquinho da minha história. Né? Na verdade, eu nunca sonhei em ser pastor. Nunca passou no meu coração esse desejo. Nunca foi, né, uma intenção minha. E assim, eu cresci na igreja não por causa dos meus pais. Os meus pais não eram crentes. Né? Meu pai cresceu na beirada de campo, era para se tornar um jogador de futebol, acabou se frustrando, por isso que eu conversei um pouco mais sobre o esporte aqui, porque também faz parte um pouquinho da minha história. Né? Aí, meu pai, ele não virou jogador
e, assim, ia jogar bola no final de semana, aí se envolveu com bebida, acabou se perdendo um pouco na questão da bebida, e a minha mãe também vivendo essa vida, né, de opressão, era muita briga dentro da minha casa, muita confusão. E eu, por ser o filho mais velho, eu presenciei muitas coisas dentro da minha casa, né, meu irmão mais novo não pegou tanto isso. Quando meu irmão começou a ter uma consciência, começou a ter um entendimento maior, as coisas já estavam melhorando dentro da minha casa. Então, assim, a minha tia, né, minha tia Sônia, que está assistindo aí também, quero mandar um beijo para ela. Eu sou muito grato a Deus pela vida de pessoas que fizeram parte da minha história. A minha tia me levava para a igreja desde criança. Eu tenho a mesma idade do meu primo, que hoje congrega comigo, né, o diácono Luiz Henrique. Né, então, ele congrega com a gente lá na Cotiara. Minha tia levava a gente para a igreja. Então, foi ali os meus primeiros contatos com as coisas de Deus, através da minha tia. E eu cresci frequentando a igreja, Deus e Amor. Depois minha tia foi para Batista Vale das Bênçãos, eu caminhei com ela durante um tempo. Só que eu era aquele garoto, adolescente, que vivia na rua. Chegava do colégio, ia para a rua brincar, ficava ali com os amigos, soltava pipa, jogava bola, coisa de garoto, né? Peão, bolinha de gude, na nossa infância, né? Hoje as garotadas não sabem nem o que é isso, né? É só celular e tal, mas a nossa infância foi muito isso. Então, assim, a gente tinha muito amigo de colégio. Aonde a galera ia, a gente acompanhava. Então, um grupinho de jovens começou a ir para a igreja Maranata, eu ia junto com eles. Aí, ao mesmo tempo que eu ia na Maranata, eu participava do catecismo na igreja católica. Eu estava no meio do grupo, do bando, mas sempre envolvido com as coisas de Deus. Aí, com 12 anos, eu fui para a igreja congregacional. Os meninos foram, me convidou jogando bola na quadra do Brizolão. Gustavo, vai ter um culto dos jovens lá, vai lá na igreja. Eu fui acolhido pela liderança de jovens. Quero até mandar um abraço aí para a missionária Rebeca, pastor Daniel, que me acolheu na época. E ali eu comecei a caminhar. Ali foram meus primeiros contatos tendo experiências com Deus, porque eu só participava dos cultos, frequentava, via Deus manifestar, via Deus agir, mas as minhas experiências com Deus mesmo começou a nascer a partir dos meus 12 anos. Nesse período, meu irmão já estava indo na igreja e a minha mãe também. Aí a gente cresceu assim, né? E Deus salvou minha mãe, Deus alcançou meu irmão. O meu pai aceitou Jesus quando eu tinha 16 anos de idade. Eu me lembro como se fosse hoje. O meu pai aceitou Jesus bêbado. Ele chegou em casa bêbado, embriagado mesmo. A gente morava no 3º andar da casa, do quintal de família, né? A casa da minha tia, minha avó e a casa dos meus pais. Eles moram lá até hoje. Meu pai subiu a escada de gatinho, de gatinho. Minha mãe já tinha ido para a igreja, meu irmão também. E eu estava me arrumando para ir para o culto. Eu me lembro que o meu pai se ajoelhou assim, chorando, e disse: filho, eu preciso de ajuda. Aí eu falei: pai, o único que pode te ajudar é Deus, eu não posso fazer mais nada. E nessa época, com 16 anos, a gente sofre algumas zoeiras. E eu sempre fui zoeiro, né? De colégio, rapaziada de rua. E tinha uma zoeira que eles me faziam que me deixava muito triste. Quando eu brincava com os meninos na rua, alguns falavam: ah, o seu pai caído na rua aí. Ah, o seu pai é um bêbado. E aquilo me entristecia muito. Aí, nesse dia, eu falei: pai, olha, esquece que eu sou seu filho. Né? Eu não posso te ajudar mais, e se o senhor não mudar de vida, eu vou passar do seu lado e nem vou te cumprimentar mais. Eu aprendi a tirar a bênção dos meus pais, até hoje, né? Chamar eles de senhor, os mais velhos de senhor, senhora, né? E tirar a bênção dos meus pais. Eu falei com meu pai, falei: olha, a partir de hoje, esquece que eu sou seu filho. Se o senhor não quiser mudança, eu vou passar do seu lado e nem vou te reconhecer mais como meu pai. E peguei minhas coisas e fui pro culto. Na época, na igreja congregacional, os mais antigos aí vai lembrar, era dividido os bancos. Tô falando aí de 16 anos atrás, né? 15, 16 anos atrás. Um lado ficavam os irmãos, outro lado ficavam as irmãs, e o grupo de jovens sentava na frente. Aí eu sentei lá na frente com o grupo de jovens. Pô, o bairro da Vila Maria, todo mundo se conhece, meu pai também é conhecido. Beleza, o culto começou, o grupo de louvor, eu participando lá, normal. Pastor pregou, no final o pastor fez um apelo. Eu ouvi a igreja gritando, mas aquele grito de alegria, aquela celebração e tal.
De repente, um jovem cutucou no meu ombro assim, Gustavo, ó quem tá vindo aí, é o seu pai. Na hora que eu olhei pro lado, meu pai tava andando pro lado, arrastando pro outro, batendo no banco, batendo no outro. Meu pai aceitou Jesus, gente, bíblia. Por isso que eu não duvido do poder de Deus. Verdade. Ele entregou a vida dele para Jesus naquele dia. Eu fui lá na frente, abracei ele, foi uma alegria na igreja. Meu pai chegou do culto, deitou na cama, dormiu, começou a roncar com aquele bafo de cerveja, todo atrapalhado. Minha mãe chegou da igreja e falei, mãe, feliz, né? Um jovem feliz. Pai aceitou Jesus. Da hora que a minha mãe olhou pro quarto, viu o estado do meu pai, falou, é só em Jesus mesmo. Por Deus, pessoal, talvez vocês acreditam ou não acreditam, aí é a fé de vocês. Meu pai nunca mais, Gulu, nunca mais colocou uma bebida na boca. Aleluia. Tem 16, vai fazer 17 anos, meu pai foi liberto, aceitou Jesus bêbado e nunca mais bebeu. Hoje ele é presbítero da igreja da Cotiara, que é a congregação que faz parte da Ciderlândia. Minha mãe é missionária, né? Hoje eles são pastores do Jonas congrega com eles lá na Cotiara. E assim foi o meu início de história. Comecei a pregar a palavra de Deus muito novo, com 15 anos de idade. Eu já pregava, era tudo novo, né? Porque era difícil ver jovens pregando. Hoje é mais normal, né? A internet potencializou muito. Na minha época não tinha negócio de celular, não tinha internet, né? A gente, para poder mexer no computador, ia para lan house. Você pegou essa época, né, Gulu? Acho que o Jonas não pegou, não, peguei que é mais novo. Ainda, um pouquinho eu peguei. Né? Mas a gente ia jogar jogo de computador na lan house, pegava R$2, videogame. Né? Então, assim, não tinha tanto isso. Hoje é mais fácil, né? Você pegar um jovem aí, dar uma oportunidade. Hoje ficou mais fácil até o conhecimento, né? O acesso ao conhecimento. Mas na minha época não era, então era muita novidade. Então, por eu começar a pregar muito novo, eu comecei a atender muitas agendas. E eu quero dar uma dica aí aos jovens pregadores. Olha aí, ó. Tomem cuidado com o orgulho, tá? Porque o pecado principal ou o pai de todos os pecados é o orgulho. O orgulho é a porta que abre brechas para todos os outros pecados. A gente fala muito da queda de Adão no Éden, mas o primeiro pecado não foi de Adão. O primeiro pecado foi de Lúcifer, quando ele se rebeliou contra Deus. E o pecado de Lúcifer foi o pecado do orgulho. Está lá escrito em Ezequiel 28, Isaías 14, quando ele deixou a vaidade alcançar o coração dele. E a Bíblia diz que Deus odeia os orgulhosos. Deus reprime. Deus, ele abomina os vaidosos. E eu, por começar muito novo, não ter uma preparação, não ter alguém para me dar uma mentoria, o acesso aos pastores era mais difícil. Igual estou aqui com o Jonas, eu sou pastor dele, a gente brinca, conversa, eu tenho muito contato com os jovens lá da igreja, mas na nossa época a presença do pastor para os membros era mais distante, a gente, ainda mais os jovens, né, Su? Verdade. Você também cresceu na igreja, né, sabe das nossas dificuldades, né? Da nossa geração, o contato que a gente tinha era mais distante. Hoje é mais fácil, né? Então, assim, eu não tinha alguém para me orientar. Então, eu tive que começar tudo sozinho. Foi muita carga, muito fardo sobre mim, mas isso tudo me preparou para eu estar onde eu estou hoje, né? Então, foi tudo uma preparação. Mas aí eu me lembro que, na época que eu jogava bola, teve um assunto lá na igreja que não podia jogar futebol, o lugar que a gente jogava não era legal e tal, e eu não concordei com o pastor, né? E a gente teve uma pequena discussão ali acalorada na questão do futebol. Eu já pregava, estava fazendo, né, um curso de teologia e tal, lá na Assembleia de Deus, que era o Instituto IB, lá na Coringa, ficava na Coringa, a sede da Assembleia, onde eu estudava. Aí eu não concordei muito, aí eu fui e me afastei das atividades que eu tinha. Por eu pregar, né, a gente estava sempre ativo. Eu era professor de escola dominical, com isso eu fui me esfriando espiritualmente. Tem muita história aí no meio disso, eu estou resumindo aqui, senão eu vou ficar falando a minha vida toda aí, eu vou tomar o tempo dos meus amigos. Mas aí foi o que aconteceu. Nesse período que eu me afastei, fui me esfriando, eu me desviei, fiquei quase 5 anos afastado, me envolvi nas drogas e tal. Depois vou contar um pouquinho da minha história também, nos nossos programas. E foi aonde Deus foi me moldando, né? Eu vejo o que Deus fez
com o povo de Israel, lá em Jeremias 18, quando Deus usa, né, a ilustração do oleiro para falar com o profeta que da mesma forma que o oleiro trabalha com o vaso, Deus iria trabalhar com o povo de Israel. Eu vejo Deus nesse período trabalhando na minha vida, né? Foi quase 5 anos afastado, Deus foi me moldando, trabalhando no meu coração, e quando eu voltei para Jesus, eu voltei totalmente transformado. Deus me quebrou, né? Porque Deus, ele oprime os orgulhosos mesmo, Deus reprime. E a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, e Deus, ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Então, Deus foi me quebrando, me quebrando. Os meus pais já estavam na igreja, meu pai já era diácono, minha mãe era líder de missões, meu irmão instrumentista. E foi isso que aconteceu nesse período. E uma dúvida importante, você falou do seu pai e de sua mãe. Hoje, né, eles são liderados por você, né? E como que é esse sentimento eu vou chegar... de... doideira. Aí, assim, eu vou chegar na sua pergunta inicial e eu vou chegar nesse assunto. Você perguntou como liderar pessoas mais velhas, sim. né? Aí quando eu voltei para Jesus, eu já voltei com uma outra mentalidade e tal. Aí foi quando Deus me direcionou para a obra missionária, Gulu. Aí na obra missionária a gente começou a fazer trabalhos na igreja, Deus começou a alcançar jovens, começamos a ir para a rua, trazendo novidades, porque, né, os jovens gostam muito de coisa nova, assim, começamos a fazer alguns trabalhos, Deus foi abençoando, abençoando, aí surgiu a proposta do pastor de me enviar para Cotiara. Sim. Aí eu casei com a Carol depois eu falo sobre isso, vou deixar a Carol falar com a Sueli um pouquinho da história dela, que ela sofreu, tá? Muito. Carol é uma guerreira, gente, minha esposa foi fundamental na minha vida. Aí casamos e tal, e depois nós fomos para Cotiara. Na Cotiara, nós assumimos o trabalho, depois de 1 ano lá, tinha um pastor, o pastor saiu a assumir, não pedi para estar, Deus me colocou, e eu me lembro que quando o pastor me ligou, né, o nosso pastor presidente, e disse que eu estaria assumindo o trabalho, eu disse amém. Ele não deu nem opção de escolha. Ele só falou, você agora é o dirigente da congregação. Eu falei amém, mas a ficha não tinha caído. Quando a ficha caiu, eu dei as mãos para Carol, ajoelhamos na beirada do sofá, a gente morava em Santa Maria 2, e eu fiz uma oração, a oração de Isaías, capítulo 6. Eu disse, Senhor, eu não pedi para ser, foi o Senhor que me chamou. Eu só disse, eis-me aqui. Se o Senhor não me capacitar, de mim não sai nada. Então me usa, me dá graça, me ajuda. E já tem 7 anos que a gente está nessa obra. E foi tudo direcionado por Deus, Jonas. Por quê? Eu não pedi para ser, eu não dei rasteira em ninguém, eu não queimei ninguém, eu não ultrapassei etapas, eu só me lancei, pô. Eu só queria fazer a obra. O meu coração estava aberto para ganhar almas. O meu desejo é ver almas no altar, é ver vidas sendo transformadas. Foi Deus que me chamou, pô. Eu não pedi, eu não queria ser. E eu orei dizendo, Senhor, me ajuda, porque eu não queria ser, foi o Senhor que me chamou. Então me dá graça. E Deus foi tão bom, por Ele ter me colocado nessa posição, Deus também trabalhou no coração da congregação, o pessoal me abraçou. Hoje você tá lá na Cotiara, sabe do carinho que eles têm por mim e do carinho que eu tenho por eles. E eu comecei a pastorear pessoas, gente, olha que loucura. Pessoas que tinham a minha idade de ministério. Pô, eu tenho 32 anos, vou fazer 33. Não parece, né, Gulu? Parece que eu tenho 22, 23. Não falar isso, não parece. Parece que eu sou mais novo. Solta, Gulu, solta, Gulu. Eu prefiro manter silêncio. Né? Mas, pô, a irmã Nancy, irmã Edi, né, que já descansa no Senhor, né, outras irmãs lá. Deve ser as irmãs do Coque, né? Enfim, pô, as irmãs me ajudou muito, assim, me levava para as visitas, eu ia fazer visitas com elas, aprendi muito com essas irmãs e hoje eu valorizo muito essas irmãs. Eu sou formado, tenho a minha formação acadêmica, mas não existe algo maior na igreja do que os joelhos dobrados. O que sustenta a igreja é a oração, não é os canudos que nós temos. Então, tudo que eu aprendi na congregação, com essas irmãs que me levaram para oração, que me levaram para visita, experiência que eu tive em questões espirituais de irmãs expulsar demônio, assim, que eu falo, meu Deus do céu, eu nunca imaginei isso, e situações assim absurdas, foi tudo através de experiência com essas irmãs mais velhas, e que me deram, né, um carinho e me trataram como filhos, e além disso, Jonas, o respeito.
né, me chamando como pastor. Eu era presbítero e elas me reconheciam como Isso é legal. pastor. O que eu falava, elas aceitavam. Então foi uma sinergia, uma troca mesmo de amor, de carinho, de comunhão, o respeito que eu transmitia para elas, para essas pessoas, eles transmitiam para mim. E aí chega a questão do meu pai. Cara, assim, humildade é algo surreal, que a gente consegue enxergar numa pessoa que faz ela estar nos níveis de excelência, humildade. Cara, eu aprendo muito com meu pai essa questão de ser servo, de ser humilde. Meu pai e minha mãe, pô, eles me criaram, viram toda a minha história. E hoje eu ser pastor deles, e eles saberem dividir questões de igreja com questões de família, Isso é raro. muito difícil. É raro. É difícil muito mesmo, dentro difícil. de casa, Pô, mãe e doideira, pai, cara. né? Na Pô, igreja reunião passou. de Mas de ministério, eu você. chego nele e falo, ó, presbítero Ailton, eu quero que o senhor faça isso, isso e isso. Ele tem que falar, sim, pastor, vou fazer. Mesmo ele discordando, cara, é loucura, Isso assim. é loucura. A humildade deles, é por isso que Deus tem dado graça para eles. Tem honrado, A né? congregação tá crescendo, todo mundo gosta deles, o trabalho tá fluindo e tem sido benção. Para mim também foi muito desafiador, Jonas, eu pastorear os meus pais, mas eles aprenderam a lidar melhor com isso do que eu, né? Hoje eu sei lidar muito, mas no início para mim foi mais difícil. Falando, caramba, sou pastor dos meus pais, eu ter que dividir essas questões, porque às vezes a gente está em casa, né, almoço Era de pra ser o família, contrário. a gente sempre né? conversa sobre Bíblia, aí entra assunto de igreja. Do nada. Do nada, assunto de igreja. Aí eu lá, o pastor deles, tendo que conversar com eles. Pô, é loucura, assim, ver, né, o carinho que eles têm por mim, não só por serem os meus pais, mas carinho por ver o que Deus faz na minha vida como pastor e a humildade. Pô, minha mãe me pediu conselho. Era para ser o contrário. Eu falo, mãe, me aconselha aí, eu tô com dificuldade. E eles me pedindo conselho. Ô, meu filho, e tal. É reconhecer mesmo o chamado de Deus na minha vida. Verdade. Então, foi algo muito natural. Quando é coisa de Deus, flui de forma muito natural. Você não precisa forçar nada. Então, assim, é surreal. Não tem tanta explicação, cara. Não tem tanta explicação. E eu sou grato a Deus pela vida dos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai. Quero mandar um beijo para eles. Amo eles mesmo. Sou muito grato a Deus pelos pais que eu tenho e por toda a história que a gente construiu juntos e tem construído, né? Eles aceitaram estar na frente da congregação debaixo de um desafio e Deus tem usado muito eles também. O que aconteceu com eles foi o que aconteceu comigo. Falei, vocês aí assumem essa responsabilidade, preciso da ajuda de vocês. E eles abraçaram e Deus tem abençoado muito eles lá. Muito, muito, muito. A gente tinha que deixar, como fala, tirar um dia, né, para as pessoas conhecerem a nossa história, que o Gulu também tem um testemunho muito bonito, né, Gulu? O Gulu, ele é meio tímido, né, mas gente? ele é Ele não tímido. gosta de ficar se expondo assim, eu não sou entendeu? muito fã de contar testemunho. Porque eu acho que eu assim, tenho para mim pessoal, que é momentos que passaram que não me trazem alegria de falar. Pelo contrário, eu prefiro falar o que Deus está fazendo hoje. Né, o que Deus faz na minha vida hoje, no meu lar, né, no contato que eu tenho com meus filhos. Ontem mesmo eu ouvi do meu filho, que a minha esposa tinha chamado a atenção dele. Aí eu falei assim, não, filho, mas eu já conversei com sua mãe, tá tranquilo. Ele, poxa, pai, obrigado, que você sempre me ajuda. Entendeu? Então, esse contato que eu tenho, mais com o meu menino, que tem 12 anos, já é mais fácil de ter contato. A menina é mais aquele carinho mesmo, porque ela é mais novinha, né? Mas, então, eu gosto de contar sobre isso, do que Deus está fazendo. Porque aquilo que é do passado traz muita mágoa de coisas relacionadas a pai, a mãe, né? Mágoa de coisas que eu falava para minha esposa, então são coisas ruins que eu particularmente prefiro deixar para lá. Eu prefiro Mas contar o que Deus venceu, faz graças a Deus, né? quando eu falo mais daí. no pessoal, uma pessoa no pessoal que eu sei que aquela pessoa precisa ouvir isso. Isso daí. Aí eu conto. O testemunho é mais para mostrar o que Deus fez na nossa vida, né? Edificação. Edificação. É igual Jesus falou para aquele camarada lá no tanque, né? Pega a sua cama e anda. Né? Ele poderia mandar ele andar e deixar a cama de lado, mas Jesus mandou ele carregar a cama mais para as pessoas verem o que Jesus tinha feito na vida daquele homem,
né? Para ele olhar e falar, poxa, aquele homem que passou lá no tanque, eu esperando o movimento das águas, aquele homem me liberou uma palavra e hoje eu sou curado. Então, assim, eu também não sou muito de ficar compartilhando de algumas coisas, a não ser que me perguntam, e hoje eu falo, eu também, né, privo algumas questões, né, do meu passado que não me trazem boas recordações, me trazem peso, tristeza, são espinhos que nós carregamos na nossa carne. Eu tenho, né, espinhos até hoje que eu gostaria de apagar, tirar da minha memória, mas às vezes me consome, mas é mais para nos lembrar de onde Deus nos tirou e o que Deus fez na nossa vida, né? Para as pessoas olharem para nós, né, Gulu, e falar, poxa, se Deus fez isso na vida do Gustavo, se Deus fez isso na vida do Jonas, se Deus fez isso na vida do Gulu, se Deus fez isso na vida da Suelen, poxa, eu tô passando pela mesma situação, Deus pode fazer na minha vida também. Se Deus fez na vida deles, Deus também tem poder de fazer na minha hoje, vida. né, consolidado, você também tem né, uma história muito bonita, casa, né, nossa Sueli? família. Casamento, que tanta luta, né? Morou com a sua sogra, passou uns perrengues e com Deus a minha tá mãe, te com a minha honrando, né? sogra, e graças a Deus. O nascimento do Benício também foi muito difícil. Foi assim, a gente viu a mão de Deus desde o começo, né? Pô, eu No conheço meu relacionamento com o Deus. Bruno, desde o começo, onde era um relacionamento improvável, onde ninguém acreditava. E assim, mas graças a Deus a gente não precisa da aprovação dos outros quando a gente tem a aprovação de Deus. É Quando forte. Deus está na frente. Essa aí vai pro Instagram. O corte é o corte. É o corte. É o corte. Quando a gente tem a aprovação de Deus, o mundo pode estar ao contrário, mas tudo, quando Deus está na frente, tudo dá certo, né? E o nosso relacionamento hoje, ele não tá aqui, né? Só para me falar assim, quantos anos, que eu sempre perco, porque ele que isso, grava... isso, mano. É As sempre ao mulheres que contrário, gravam, pô. As mulheres que Data, gravam gente, tudo, né? não. Pô, a Carol sabe o dia do nosso primeiro beijo. Olha que loucura. Ela sabe. Ela sabe o dia do nosso namoro, ela sabe de tudo, cara. Você grava, Golu? Eu gravo. E você não grava, cara? Eu Não Aí, gravo. mulherzada, poxa, pelo amor de Deus. Tá empatado comigo, que é eu que gravo, cara. Eu gravo mais do que a Gislaine também. Não, eu não gravo Eu não nada. consigo Data eu gravar, não gravo nada. Eu não sei de nada. Eu seu sou aniver- muito ruim de data. Não, aniversário eu gravo de todo mundo, mas a data, assim, certa, é ele que grava. A Carol grava Mas data de assim, tudo. estamos aí, né? A Antonella, 8 anos, né? Que a Antonella tem 8 anos. Já vai errar a idade da sua filha. Pelo amor de Deus. É tão ruim assim também. Não, cheguei a esse ponto, não. Mas 8 anos aí, vivendo junto com a nossa família e vivendo as promessas do Senhor, né? Tudo que a gente passou lá no começo, igual o Gulu falou, que às vezes é bom compartilhar. Igual você falou, né, Gustavo? É bom compartilhar algumas coisas, não precisa ser tudo, mas só para as pessoas terem noção que quando vê a gente aqui, acha que, nossa, Até pra tudo pessoa, fácil, é tudo muito bom, até tá tudo pra muito pessoa bem. não achar que a gente caiu de paraquedas, É né? isso aí. Pô, eu sou pastor hoje da igreja congregacional, Ah, onde tem mas muitos deve- pastores mais velhos, assim, de idade. E alguns irmãos também que estão aspirando a ser. Aí chega eu lá e sou pastor. Aí a galera fala, pô, caiu de paraquedas, é muito alguém novo. sempre indicou. assim. Mas tem uma Aham. história por trás, né? É. Tem uns bastidores, E né? assim, hoje em dia, pra gente ver a nossa família consolidada, o Gulu vai soltar alguma coisa. Não, eu só tô rindo, ele fala muito novo. É muito novo. Ô, mas sou novo, Gulu. É engraçado isso aqui, né, cara? É engraçado. Flor da mochibada também. 32 anos é novo, não, Ó, Gulu? mano. Perto dos pastores tem a minha idade de ministério? Os É. Matusalém lá. Tem. Matusalém. Tem, é. Toda vez que você ficar falando isso, o Gulu vai Vai, soltar uma piadinha. aham. Porque ele é o mais velho daqui, ó. 45 anos. Entra e lá vai fogo. É isso, mas fala, Gulu, igual você falou, bem conservado, graças a Deus. Não queria me gabar, né? Mas minha esposa pode falar pra vocês. Né? Dá uma moral pra Giva, né? Foi muita luta, mas tem muita vitória também. isso Você daí. acha que... Primeiro pé de galinha a gente nunca esquece. Eu lembro até hoje o dia que eu vi e falei, rapaz, agora deu ruim mesmo. Mas é isso aí, o nosso testemunho serve para edificação e nos lembrar, né, de tudo que passamos, para quando chegar uma prova a gente não desistir, porque se estamos de pé até hoje é porque Deus sustentou a gente. O Jonas me fez uma pergunta e eu quero retribuir a Aí, ó. gentileza. Eu Aí, quero fazer uma começou. pergunta pra ele também, ué. Aí, ó. Você contou um pouquinho aí da sua trajetória no esporte, né? Da sua paixão pelo esporte. E você disse aí, no momento da sua fala, que você perdeu seu pai com 13 anos. Uhum. Pô, 13 anos é um adolescente indo para a fase de jovem. Então, assim, você perdeu uma referência
referência na sua vida, que é a figura paterna. Como foi a sua vida depois da perca do seu pai, assim, em questões de referência? Porque um jovem que tem o pai como uma referência e perde o pai com 13 anos, muitos, né, podem olhar e falar, ih, vai se perder, vai se afastar. E eu conheço a sua história, você sempre permaneceu na igreja, começou a pregar também jovem, não se perdeu. Tinha, né, muitos poderiam criar várias estatísticas, vai ser mais um aí no meio dessa sociedade aí de perdidos, né? Porque já não tem mais o apoio do pai, né? A mãe tem que trabalhar, igual a sua mãe trabalha, tem as correrias dela, e você cresceu ali sem esse suporte. Como foi para você superar isso? Vencer essas dificuldades? Cara, é uma coisa que eu falo até hoje para as pessoas, né? Muitas pessoas já perguntaram, até gente da família falou para mim, poxa, se fosse eu, não aguentaria o que você passou. E realmente, eu lembro até hoje, com 13 anos de idade, eu estava ali no cemitério de Barra Mansa, e você vê aquela cena, você olhar para o céu e falar, Deus, agora você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o próximo capítulo da sua vida. E desde aquele momento, minha mãe se afastou da igreja. Hoje, graças a Deus, ela retornou, congrega lá na Vila Sulino, na congregacional da Vila Sulino. Hoje as coisas se ajeitaram, mas foi difícil. Quando eu olho para trás, você sente falta de um apoio, até ministerial, porque ele era pastor na época, acompanhava ele onde que ele estava, eu estava com ele. Então você sente falta de uma figura de um pai, de uma figura espiritual, e às vezes você procura nos outros aquilo que você perdeu. Né? Mas graças a Deus hoje com 23 anos de idade, né? Fazer 23 agora em maio, é difícil, eu olho para trás, tem hora que bate aquela vontade, né? De você fala, poxa, por que aconteceu isso? Mas hoje eu percebo que o que aconteceu naquele momento me fez ser alguém mais forte hoje. Hoje eu olho e consigo crescer em outras áreas que eu não imaginaria que eu ia crescer, tanto na palavra, graças à rádio lá, hoje eu consigo uma desenvoltura para falar, hoje eu prego porque um dia eu participei na rádio, então ele tem uma participação. E eu lembro, até eu falava pro pessoal, uma coisa que me machucava, né, que eu era uma pessoa muito vergonhosa, ficava sempre na bateria, nos instrumentos, ficava sempre ali na sombra, e ele nunca me viu pregar. E quando hoje eu prego, eu falo, poxa, queria ter esse momento, só que hoje o coração é em paz. Eu lembro até no cemitério, todo mundo chorando, todo mundo sentindo a dor, porque ele era uma pessoa muito conhecida, amorosa, humilde, e eu não consegui derramar uma lágrima. Eu falava, Deus, onde está vindo essa paz? Minha mãe passando mal, pessoas próximas ali preocupadas comigo, né? Porque uma criança de 3 anos de idade, vê o pai sendo enterrado. Todo mundo imagina que vai ser o primeiro a passar mal alguma coisa. E eu lembro até hoje que Deus transmitiu uma paz no meu coração. E essa paz eu carrego até hoje. Então, o conselho que eu dou para os jovens, né, para as pessoas que têm ministério, é conservar essa paz. É saber de onde você saiu, é saber aonde você chegou hoje. Independente do que você passou, cada um tem uma história. Talvez o que você passou eu não aguentaria, e vice-versa. Mas mostrar para todos que todo mundo é um vencedor, todo mundo é um guerreiro e ninguém está de pé à toa. Como você disse a sua história, você não é pastor à toa, a Sueli não é a mulher que é hoje à toa. Nosso amigo aqui também. Então, o conselho que eu dou, né, por experiência e por passar até hoje, é saber que às vezes vai faltar apoio de família, vai faltar apoio de amigos, mas a paz principal, o apoio principal é Deus, sempre, nas nossas vidas. Galera, o negócio tá bom, né? Tá top aqui o nosso bate-papo e mais uma vez eu peço aí encarecidamente o seu apoio. O seu apoio é fundamental para nós, tá, gente? Não é apoio financeiro, a gente não quer o seu dinheiro, quer que você participe conosco, né, sendo aí um parceiro, acompanhando esta programação. Então se inscreva aí no nosso canal, né, deixa o seu like, comenta, compartilha os nossos vídeos, vai lá na nossa página do Instagram, seja o nosso amigo lá, se inscreva lá no nosso Instagram, lá estará todos os cortes estarão no nosso Instagram, no YouTube será a gravação toda, tá bom? Então participa lá, interage conosco, deixa as suas perguntas e também lembrando, nós teremos enquetes e sorteios, tá? E você pode ser um dos ganhadores do nosso sorteio. Mas para isso você precisa estar inscrito no nosso canal do YouTube e do Instagram para você ganhar o prêmio, tá bom? Nós vamos fazer aí as considerações finais, né? A gente vai estar agradecendo aí a galera e eu quero passar aí pro Gulu, tá fazendo as considerações finais dele, depois a Sueli,
depois o Jonas, e a gente vai encerrar aí o nosso primeiro vídeo aí de lançamento. Tá sendo muito bom, né? Eu não esperava que a gente ia falar isso tudo. Nem eu. Vocês esperaram sério que a gente ia ter esse tudo de tempo? Né? Chegamos aqui com a mão suando, né? Tá até gelada, né? Porque pra gente é tudo muito novo, né? E o propósito do nosso canal é exatamente isso. Por que que a gente escolheu Conexão? Porque a gente quer conectar você a nós. Aqui são diversas histórias diferentes, então você vai se conectar conosco. Aqui não é um podcast programado, né? Não é um podcast assim, todo regrado, não. Aqui é um bate-papo aberto, tá? Então, essa conexão. Então, é muita coisa assim que a gente vai falar e de forma muito amigável mesmo, muito tranquilo, né? E esse bate-papo aberto aí para você estar conosco. Então, pode ficar tranquilo, tá? Que não vai ser nada aqui formal, nem nada disso, não. Vai ser mais aberto mesmo para você se sentir em casa. É você que está nos acompanhando, se sentindo aqui junto conosco, nessa mesa aí, batendo esse papo conosco, beleza? Então vai lá, Gulu, considerações finais. Alô, galera. Foi muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui com todos vocês. E já querendo deixar que no nosso primeiro Conexão Esportiva, Matheus, né, que é o líder da Flá Barra Mansa, vai estar conosco. Pô, mas logo Flá Barra Mansa, É, tinha outra torcida, não? eu É penso que melhor, né? se é para começar, vamos começar bem. Eita, Vamos glória! começar detonando, Pô, né? não podia Pega ser essa. o Força Jovem Vasco Barra Mansa. Então, e Podia talvez- ser o de Barra Mansa, então- pô, a torcida. Não. Pô, Flá. Não, Não vou deixar com vocês aí, vamos que por eu não ordem. vou me meter no Você programa já de tá, vocês, não. você já tá Pô, se mas pelo metendo, amor se de Deus, envolvendo já ali. começou com o Não, clubismo. Ô, Jonas, me ajuda aí, Jonas. Não, gente, Eu começa com os penso- vencedores. Eu penso começar. Nós estamos num país que é a maioria que vale. Então É. vamos começar com o Flamengo. Não, provavelmente já está tudo certo dele estar aqui conosco, né? Só se acontecer alguma coisa mesmo que é fora da nossa alçada. Talvez, né? É. Nós vamos tentar Trazer mais um. Tentar mais um, que é o da Caravana Fluminense. Caravana do Fluminense. Aí, maneiro. Entendeu? Ó, gente, fica ligado aí, hein, pessoal. Ó, vai Pra- ter aí esse bate-papo, tá? Começar bem. Aí nós vamos deixar por último a do Vasco, não, mentira, brincadeira. Brincadeiras à parte, tá, pessoal? Ó, não Literalmente, levem né, pro Fábio? coração, hein? Literalmente. Não porque- levem pro É coração, só que é por conta do brincadeira, Gustavo tá? mesmo. Aqui no pra caso pegar no pé dele. era o contato que a gente tinha. Então, por isso, o melhor Isso que a gente daí. tem. Nós Então, vamos convidar por a isso- galera toda aí. Mas, se possível, buscaremos também o do torcida do Botafogo, torcida do Vasco, porque aqui o fundamental, aqui, brincadeiras à parte, é falar e defender sempre o futebol do Rio de Janeiro, né? Sim. Que é o nosso futebol. Para mim, isso aqui é novo. Sinceridade, eu cheguei aqui também, eu tava pensando, rapaz, será o que vai sair? Ele ficou preocupado. Será que essa turma vai falar mesmo? Porque como é que vai ser o negócio? Mas graças a Deus foi muito bom, né? Eu parabenizo a todos e é muito satisfatório estar aqui com todos. Espero, na parceria com o Jonas aí, que seja uma grande parceria. Vai ser. Porque de acordo com o tempo a gente vai se conhecer, porque nós conhecemos tem uma semana. Uma né? semana só. Graças Então, a Deus. Deus é bom. Deus é bom. As coisas para a hora certa. Então, estamos juntos aí. Cuidado, E você que gosta do futebol de várzea também, deixa uma deixa aqui, direto da Várzea BM, que é o canal de várzea, que eu sempre estou nos campos aí de futebol de várzea de Barra Mansa. E às vezes até de outras cidades, né? É mais difícil, mas a gente tem também, já fomos em Piraí, já tivemos em Volta Redonda, temos vídeos de colegas de Resende, mas a gente vai tentar sempre ir em outros lugares também, mas principalmente Barra Mansa, que é a nossa localidade. Nós vamos estar continuando nos campos de várzea, continuando divulgando o futebol de várzea de Barra Mansa. Falou, galera? Valeu e tamo junto. É isso, fala aí. Eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, por estar Ó, aqui tá com falando vocês. É. Ó, toda Não, no culta, toda começo inteligente. eles Aí, estavam ó. reclamando Ó, que a minha aí, ó. voz no fone estava muito alta. Todo mundo tá sem fone, só o Gulu, corajoso. Aí todo mundo, nossa, que voz é essa? Vai, Poxa, gente, pelo amor de Deus, deixa aqui Ó. meu momento. Vai, vai. Né? só um momento, deixa eu esconder aqui, vai. Brincadeira. Ah, virou até a cadeira. Mas foi assim, foi um presente de Deus, né? Esse momento, nós estarmos aqui, eu quero agradecer a Deus, meu esposo, Bruno, meus filhos, minha família, né? E assim, se não fosse eles, eu não seria a mulher que eu sou hoje para poder estar aqui compartilhando com vocês. E assim, eu quero agradecer a Deus por esse momento que estamos aqui, onde já tivemos alguns
erros nos bastidores, onde eu bati a cabeça ali sem querer. Graças a Deus não foi gravado. Gulu zoando a gente E a desde o câmera, começo. graças a Deus a câmera está intacta. Ai, Vamos para os fatos importantes. O Gulu zoando a gente o tempo todo. Gustavo pegando no pé do Jonas. normal. E assim, É a família aqui, né? gente, aqui é um bate-papo como se a gente estivesse na sala da nossa casa. Entendeu? É isso E daí. é isso daí. E eu adorei estar aqui com vocês. Ei, Jonas. Minhas considerações. Agradeço a oportunidade. Aí, ó. Não, A gente vai ter que fazer isso. reafirma, A gente vai ter que fazer isso com o reafirma Gustavo, você sabe, o né? voto que você fez do casamento. Reafirma Eu ia aí. falar que Gente, era Manda um mas o abraço. momento é dele. É do momento Manda um Pelo não. abraço amor pra de Miriam, Deus. pô. Sem pressão. É sem pressão aí, os caras já me Não, deixam eu aí, sou ó. pastor, quero casar esse menino logo. Aí, ó. Minhas considerações finais é que tô feliz com esse projeto. A gente conversou muito nos bastidores, né? Mas tenho certeza que é para edificar vários assuntos relacionados à nossa sociedade. Então tenho certeza que todo mundo vai gostar, vai atingir todos os públicos e o nome do Senhor será glorificado. É isso daí. Então, pessoal. Nada do casamento. Nada, não mandou nenhum abraço pra Miriam. Vai vendo Poxa, aí, Miriam. todo mundo mandou Pra um sua abraço aqui. mãe. Pô, você Abraço não pra minha falou. mãe que tá assistindo, não vai Isso. assistir. Cris, aí, dona Cris, Cristiane, ó. entendeu? Meus Esqueceu irmãos. de você, ó, viu? Meus irmãos, minha namorada também, a pessoa mais linda desse mundo. Entendeu? Noiva, varão, noiva. Noiva, varão, vai ser noiva. Ô, varão, vigia, varão. Aí, Pô, ô, pelo Gulu, tá amor me de quebrando, Deus. cara. Tá muito ruim, Vai, cara. Gulu. Você começou dando Tamo junto, aí, cara. Começou dando mole. Tamo junto ou não tamo junto, Gulu? Pô, me ajuda Acabou de aí. falar da parceria, varão. Pessoal, quero também, né, mandar um abraço a todos aí, tá? Um beijão pra minha esposa, meus filhos, tá? A Carol, a guerreira, tá nos acompanhando aí guerreira. da UPA, né? Tá lá, né? O Matias não tá bem, mas eu creio que Deus tá no controle. Quero transmitir o meu abraço, o meu carinho aí pra minha mãe, pro meu pai, tá? Pra todos que tá nos acompanhando, a galera da igreja, né, se conecta aí, o pessoal da Congregacional, o pessoal da Metodista Wesleyana, né, parceria aí, ó, amigos, vamos amo vocês. nos conectar juntos aí, né, Gulu? Amigos, A galera, então, Família. se inscreva aí, tá, no nosso canal, dá aquela força. Piteira, boa E eu sorte. quero transmitir o meu carinho pra todos, tá bom? Um beijão no coração de vocês, todos os amigos, tá? Se inscreva em nosso canal, dá aquela força. Eu não posso também deixar de agradecer a nossa parceira Line Filmes, né, que disponibilizou Aí, ó. aí esse espaço para nós, né, um grande parceiro. E se você desejar, né, você gostou dessa programação, quer ser um dos nossos parceiros, nos procure nas nossas redes sociais, que a gente vai fazer a divulgação da sua marca, da sua empresa, da sua loja. Ah, Pastor Gustavo, eu quero ser o parceiro aí do Conexão Cast. O que eu preciso fazer? Nos procure, que a gente vai divulgar a sua marca aí para alcançar o maior público possível. Hoje é notório que o crescimento das redes sociais tem crescido muito no alcance de pessoas. Então, nos procure. Eu quero ser um cooperador aí, um parceiro, quero estar junto com vocês. Pode mandar mensagem que a gente conversa aí, tá bom? Um beijão a todos, pro nosso amigo também, Bruno Oliveira. Deus abençoe Te amo, vocês, tá? Valeu, galera. Tamo junto. junto. Até mais.